Paz amadas, louvado seja o nome do nosso Senhor. Estamos na letra do livro Criada para Ser Sua Ajuda Idônea. Descubra como pode Deus fazer glorioso o seu matrimônio, da irmã Debbie Peer. A tradução é Maria de Fátima Couto Pires. E hoje daremos início ao capítulo 8. Oremos. Ó Senhor, bendizemos, exaltamos o teu santo e precioso nome, convictas de que de fato estamos em tua presença por meio do teu Filho Jesus Cristo. Agradecidas a Ti pelo privilégio que temos de pertencer ao Senhor, de sermos escolhidas por Ti, de termos uma missão para a qual o Senhor nos designou. Muito obrigada por Tua grande misericórdia em nossas vidas, que tem superabundado em graça sobre nós. Muito obrigada, Senhor. Queremos mais uma vez colocar este tempo aqui diante do Senhor, pedindo que o Senhor nos ajude a não só entendermos com a nossa mente, mas de fato termos convicção daquilo que necessitamos nos arrepender, mudar, criarmos novos hábitos, refletirmos pela tua palavra, pelaquilo que o Senhor nos ordenou e nos dirigiu. Nos ajude em nome de Jesus. Nos ajude neste tempo a de fato estarmos com os nossos corações rendidos e sensíveis a Ti, para que o Senhor aplique em nós a Sua palavra, para que o Senhor aplique em nós a Sua vontade, que é boa, agradável e perfeita sobre as nossas vidas. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amadas, estamos iniciando agora o capítulo 8 e o título é Sabedoria para entender o seu marido. A mulher sábia aprende a adaptar-se a seu marido. Os homens não são todos iguais. Tenho me dado conta de que existem basicamente três classes. Esta classificação é tão real nos meninos de 1 ano como nos homens adultos. Parece que Deus fez cada varão para que expressasse um dos três aspectos da natureza divina. Nenhum homem por si só expressa por completo a imagem bem balanceada de Deus. Se um homem manifestasse os três tipos ao mesmo tempo, seria então um homem perfeito. Eu, porém, jamais tenho conhecido nem ouvido, nem lido em livros de história ou ficção acerca de um homem que tem o equilíbrio perfeito dos três. Certamente Jesus, sim, ele teve. A maioria dos homens tem um pouco de cada um, porém tendem a predominar um dos três. Nem todo o treinamento, nem as experiências da vida jamais conseguirá converter um homem em outro tipo distinto. Não há nada mais impróprio nem mais digno de compaixão que um homem que intenta conduzir-se de maneira diferente do que ele é. Conforme explicamos os diferentes tipos, provavelmente identificará facilmente a seu marido e poderás ver em que aspecto você lhe tem sido uma maldição ou então uma bênção. Quando uma mulher jovem se casa, ela vai desenrolando um perfil mental de como deve ser o seu marido. Os homens que ela tem conhecido e as personagens dos livros e novelas proporcionam a cada mulher um aspecto de um homem perfeito. Pobres homens. Nossas ideias preconcebidas fazem que as coisas sejam muito difíceis para eles. Eles nunca são perfeitos, nem sequer estão perto de ser. Deus deu a cada um uma natureza que em parte é como ele mesmo, porém nunca completa. Quando agregas ainda o fator que todo homem é um ser caído, faz com que uma mulher se pergunte por que haveria de querer unir a sua vida a de um filho de Adão. Porém, Deus fez que as damas tivessem esse desejo inexplicável de sentirem-se necessárias para um homem. Os nossos hormônios atuam energicamente para nos unir. Quando uma moça de pronto se encontra permanentemente ligada a um homem que não é como ela considera que deve ser, em lugar de adaptar-se a ele, geralmente ela passa o resto de seu matrimônio, quem sabe não seja muito longo, tratando de transformá-lo no que ela quer que ele seja. Em pouco tempo de casados, a maioria delas descobrem que possivelmente tudo foi inútil. Em lugar de lamentar o seu destino, peça a Deus sabedoria. Sabedoria é saber que compraste quando você se casou com esse homem e aprender a adaptar-se a ele assim como ele é, e não como você quer que ele seja. Os homens não são iguais. O mais provável é que teu marido não seja como seu pai, nem como seu irmão, nem como um homem em tua novela romântica favorita. Os nossos maridos têm sido criados à imagem de Deus e se requer de todas as três classes de homens para chegar perto de completar essa imagem. Nenhum homem é o equilíbrio perfeito. Se fosse, seria demasiadamente divino para necessitar de ti.
Deus dá mulheres imperfeitas a homens imperfeitos para que possam ser co-herdeiros da graça da vida e para juntos chegarem a ser algo mais do que qualquer dos dois poderia ser. Se você está lutando contra os defeitos do seu marido ou buscando ser dominante aonde ele não é, ambos irão fracassar. No mais, o apoias, se você faz isso com os seus defeitos e sem tomar as rédeas, ambos então terão êxito e crescerão juntos. Falaremos agora sobre o Senhor dominante. Deus é dominante, é Deus poderoso e soberano. Também é visionário, onisciente e desejoso de realizar os seus planos. E também é Deus estável. Ele é o mesmo hoje e sempre, nosso fiel sumo sacerdote. A maioria dos homens personifica um destes três aspectos de Deus: ou dominante, ou visionário, ou estável. Alguns homens nascem com a porção adicional de dominação e seguem as experiências, uma deficiência de delicadeza. Chegam a ocupar cargos em que mandam em outros homens. Chamaremos-lhes de senhores dominantes. Eles são líderes natos. Alcançam ser selecionados por outros homens para serem comandantes militares, políticos, pregadores e diretores de empresas. Winston Churchill, George Patton, Ronald Reagan são exemplos de homens dominantes. Como o nosso mundo não necessita mais que uns poucos que liderem, Deus parece limitar o número destes senhores dominantes. Ao largo da história, homens criados à imagem de Deus Pai têm alcançado realizar grandes tarefas. Os senhores dominantes geralmente fazem mais do que se exige. Tendem a ter reputação de esperar que suas esposas os atendam como reis. Senhor dominante não quer que sua esposa se envolva em nenhum projeto que lhe impeça de servir unicamente a ele. E se tiver a bênção de estar casada com um homem forte, imponente, mandão como meu marido, então é muito importante que aprendas a apresentar uma apelação sem desafiar a sua autoridade. Mais adiante nesse livro nós veremos como fazer essa apelação. Os senhores dominantes são menos tolerantes, assim como conseguem abandonar uma esposa bradando antes que ela sequer comece a suspeitar que esteja a ponto de perder o seu matrimônio. Porém, quando ela se dá conta de que tem um problema sério, já estará divorciada, buscando ajuda para criar os seus filhos sozinha. Uma mulher pode discutir e apelar ante o cansaço, porém o senhor dominante ele não cede. Não é tão aberto nem tão vulnerável como os outros homens para compartilhar os seus sentimentos pessoais ou a sua ocupação com sua esposa. Ele parece ser autossuficiente. É terrível sentir-se excluída. A esposa do senhor dominante tem que ganhar seu lugar no coração dele, demonstrando que será fiel e leal e obediente ao seu marido. Quando houver ganhado sua confiança, então ele a terá por um grande tesouro. Ela tem que estar disponível cada minuto do dia. O seu marido quer saber onde está e o que está fazendo e por que o que está fazendo. Ele a corrige sem pensar duas vezes. Para o bem ou para o mal, a sua natureza é controlar. A mulher que está casada com o senhor dominante carrega um jugo mais pesado que a maioria das mulheres. Porém, pode ser um jugo muito gratificante. Em certo sentido, sua vida como ajuda idônea dele fica mais fácil porque ele jamais existirá nenhuma possibilidade de que ela tenha o comando. Então não existe indecisão. Sempre sabe exatamente o que se requer dela. Portanto, tem uma tranquila sensação de segurança e de repouso. O senhor dominante sente que é o seu dever e responsabilidade dirigir as pessoas, e ele assim o faz, seja o que deseja ou o que não deseja. Por incrível que pareça, isto é do que gosta as pessoas. Muitas poucas pessoas têm suficiente segurança para arriscar por si mesmas nos demais. Eles têm o temor de carregar a culpa por qualquer erro. Já o senhor dominante está disposto a correr o risco, e com esse fim criou Deus a estes homens que parecem reis. O seu caminho não é fácil, pois Tiago diz: Meus irmãos, não façais mestres muitos de vós, sabendo que receberemos maior condenação. Tiago capítulo 3, versículo 1. Em 11 de setembro, quando foram destruídas as Torres Gêmeas em Nova York, outro avião que voava sobre a Pensilvânia foi sequestrado pelos terroristas. O senhor Todd Beamer viajava nesse avião. Foi sua voz que todos escutamos quando disse essas célebres palavras: circulemos. Há de ser forte um senhor dominante.
Ele e outros, como ele, tomaram o controle de uma situação grave e salvaram muitas vidas mediante o sacrifício da sua própria vida. Pode ter sido um grande erro, porém o Sr. Bemer avaliou a situação, tomou uma decisão e logo fez o que tinha que fazer. Ele sabia que as vidas daquelas pessoas estavam em suas mãos. Era uma grande responsabilidade, contudo estava disposto a fazer o que um homem tem que fazer. Recordamos quão forte se via sua jovem viúva quando a vimos na televisão depois dos ataques. Um bom senhor dominante é capaz de ver o quadro mais amplo e se esforça para ajudar o maior número possível, mesmo que isso lhe custe a vida e a vida de seus entes queridos. Se for um homem honesto, suportará perdas econômicas de tal maneira que guiará aqueles que necessitam, porém, no final pode sair ganhando. Se não for um homem honesto, será egoísta e usará os recursos de outros para buscar os seus próprios interesses. Um rei deseja uma rainha, e por isso o homem dominante quer uma esposa que compartilhe sua fama e sua glória. Sem a admiração de uma mulher, suas vitórias ficarão escondidas. Se a esposa aprende cedo a desfrutar os benefícios de tomar o assento de trás, perdão, se a esposa aprende cedo a desfrutar os benefícios de tomar o assento de trás e não se ofender perante a obstinada agressividade dele, será ela que se encontra assentada à sua mão direita sendo honrada, porque esta classe de homem honrará por completo a sua esposa e a exaltará. Ela será sua, a mais íntima e às vezes a única confidente. Com os anos, o senhor dominante pode ficar mais moderado e amável. A sua esposa descobrirá acessos secretos até o seu coração. Se estiveres casadas com um rei, a honra e reverência é algo que deves render-lhe diariamente se quiseres que seja um homem de Deus, benevolente, honesto, forte e realizado. Ele tem potencial para chegar a ser um grande líder assombroso. Nunca lhe envergonhe, nem lhe humilhe, nem ignore seus ganhos. Se a esposa do senhor dominante resiste ao seu controle, ele não demorará em retirar-se sem ela. Se ele não é um cristão de princípios, permitirá que o matrimônio termine em divórcio. Como ele, o rei Assuero da Pérsia, se o desafiava, ele a trocaria por outra e nem sequer o lamentava. As suas convicções cristãs evitam que se divorciem. Permanecerá obstinadamente no comando, e ela deve ganhar a reputação de mal-humorada e miserável. Se um senhor dominante não tem desenvolvido habilidades trabalhadas e, como consequência, ganha pouco, tenderá a contar histórias acerca de si mesmo e presumir até satisfazer os seus ouvintes. Se tiver abandonado a sua esposa e perdido seus filhos, de modo que não conta com nenhum legítimo reino próprio, será odiosamente um negociador. Um senhor dominante que tem tido perdas provavelmente será violento. Perdão. É importante que a maneira de raciocinar do senhor dominante dependerá em grande parte da reverência que mostra a sua esposa por ele. Quando um senhor dominante, salvo ou não, é tratado com honra e reverência, uma boa ajuda idônea descobrirá que seu marido será maravilhosamente protetor e compreensivo. Na maioria dos matrimônios, o conflito não se deve a que um homem seja cruel nem malvado. É porque espera obediência, honra e reverência e não as recebe. Então, tem reações incorretas. Quando a esposa faz o seu papel de ajuda idônea, o senhor dominante terá reações diferentes. Por isso, existem alguns homens que são tão cruéis e violentos que, mesmo que a esposa seja uma ajuda idônea, maltratará a ela e os filhos. Em tais casos, será dever da mulher notificar as autoridades para que possam ser eles o braço do senhor para fazerem justiça. Como regra geral, o senhor dominante se nega a jogar fora o lixo e limpar toda a área do lixo. Pode organizar e mandar outros fazerem. Qualquer mulher que pense em obrigar o senhor dominante a converter-se em um amável coletor de lixo provavelmente terminará sozinha, abandonada por seu marido. O senhor dominante desejará falar de seus planos, ideias e projetos terminados. Será muito objetivo, pouco emotivo e não desfrutará de conversas cotidianas. Sua visão é como a de quem mira de cima de uma montanha e vê a meta distante. Esperará que sua esposa lhe ajude a lembrar das necessidades dos indivíduos. O senhor dominante se sentirá incômodo e desconcertado ao tratar com os enfermos, moribundos e indefesos. Aonde não tem esperança, não haverá necessidade de um senhor dominante. Um líder nato é aquele homem que, se necessário, pode adaptar princípios e regras às circunstâncias para conseguir um máximo benefício para o maior número de pessoas.
Agora falaremos sobre o Senhor visionário. Deus é visionário. Segundo se manifesta na pessoa do Espírito Santo, ele tem feito alguns homens a imagem dessa parte de sua natureza. O profeta, sendo verdadeiro ou falso, algumas de vocês estão casadas com homens que são iniciadores, inovadores e sonhadores. Estes homens abarrotam a família inteira com assuntos secundários como: cremos no Natal? Devemos praticar o matrimônio civil? Convém ao cristão ter um negócio como Lan House? Os problemas poderão ser sérios e dignos de consideração, porém, em diversas medidas, estes homens têm um limitado campo de visão, focados em assuntos isolados. Com muita facilidade, tomam a decisão de mudar-se sem ter ideia do que vai acontecer no novo domicílio. São eles que causam divisões na igreja, exigindo pureza doutrinal, vestes e condutas apropriadas. Como profetas, eles proclamam às pessoas as coisas impróprias em suas vidas. Se não são sábios, são capazes de cometer verdadeiras tolices, impondo suas ideias e obrigando a outros a fazerem as coisas de sua maneira. O visionário fará campanha para legalizar o uso da coleta. Será ativista para impedir a legalização do aborto. A maior parte deles simplesmente permanecerá sentados em suas casas queixando-se, porém, com o coração visionário. O visionário sabe ser muito hábil com inventos. Estou segura de que foram homens desse tipo que conquistaram os territórios novos no Oeste, porém não foram eles que se estabeleceram ali para cultivar a terra. Hoje em dia, o visionário pode ser pregador ao ar livre, ativista político, organizador e instigador de qualquer controvérsia social. Encantam-lhes a controvérsia e aborrece a rotina estabelecida. Por que deixar as coisas como estão se as podemos mudar? É o homem que evita o resto das pessoas se estacionem ou se enfade. O visionário está obcecado com a necessidade de se comunicar com suas palavras, suas músicas, escritura, voz, arte ou ações. Ele é a voz que clama no deserto, buscando mudar a maneira de pensar ou de atuar da humanidade. As suas boas intenções nem sempre evitam que o visionário cause muito dano. Se não são sábios, podem por fim terminar com resíduos tóxicos. Uma esposa que não é sábia pode agregar a ele o veneno com palavras negativas ou com simples palavras de cautela indicar as bondades por fim e a prudência de deixá-lo em paz. Todo visionário necessita de uma esposa boa, sábia, prudente e estável, que sabe comprar uma fazenda de jacarés na Flórida ou uma estação de esqui no Colorado, ou poderá comprar uma velha casa de imóvel por US$ 150 com a esperança de fixar e de vendê-la por US$ 10, somente para descobrir que está tão deteriorada que não é possível movê-la. Logo, fará com que sua esposa e todos os filhos lhe ajudem a desmantelá-la e levar os restos para o túnel de lixo, guardando os restantes na garagem. Para poder fazer um trailer para transporte de animais ou com eixos. Enfim, agora que ele tem um trailer para animais, porém, não tem um só animal. E pode contar que encontrará um leilão e arrematará 3 vacas velhas e doentes. E quem sabe, tenha uma perspectiva positiva da vida. Se estiveres casadas com um deste tipo, deve saber que você se tornará rica ou pobre, raramente de classe média. Ele poderá arriscar tudo e perder uma grande fortuna. Se estiveres casada com um deste tipo, deve saber que você se tornará rica ou pobre, raramente de classe média. Ele poderá arriscar tudo e perder uma grande fortuna, porém não encontrará o êxito trabalhando de 8 a 6 horas por dia em um mesmo lugar durante 30 anos, para depois alegrar-se e desfrutar. Se trabalhar em um emprego normal, é provável que falte a metade do tempo ou trabalhe como viciado 80 horas por semana desfrutando ao máximo. Quem sabe nunca seja rico, porém será rico em experiências. Pensando bem, quem sabe meu marido não seja um senhor dominante a 100%, porque se parece muito com um senhor visionário. Recordo, em mais de uma ocasião, haver-lhe ajudado a desmantelar um velho celeiro para alguém e levar todo o lixo e preencher o nosso. Recordemos que a maioria dos homens é uma combinação dessas 3 classes, porém geralmente predomina em uma delas. A esposa do senhor visionário tem que ser um pouco imprudente e parcialmente cega para poder desfrutar das suas aventuras. Se este é o teu marido, há 2 coisas muito importantes que deves aprender, além de como fazer uma apelação. Aprenda a ser flexível e a ser sempre leal ao seu marido. Vou repetir. Aprenda a ser flexível e a ser sempre leal ao seu marido. Você ficará maravilhado ao quanto feliz serás e divertido que pode ser a vida se tão somente aprender a ir à correnteza. A correnteza dele.
A vida se converterá em uma aventura. Até começará a compadecer-se daqueles que estão casadas com aqueles tipos de senhores estáveis chatos. E quando finalmente colocar em sua cabeça que seu marido não tem que ter a razão para que você o siga, finalmente poderá dizer adeus aos seus pais tristes, mesmo que estejam gritando por você ter casado com um homem louco. Os que observam se assombram de que você possa amar e apreciar o seu marido, porém para ti não será estranho, porque você poderá ver a sua grandeza. Grandeza consiste em um estado de alma, não em certos ganhos. Thomas Edison, ainda que não fosse reconhecido como tal, foi grande depois de fracassar 999 vezes em tentativas de se concentrar. Os irmãos Wright foram grandes quando negligenciou sua profissão lucrativa para consertar bicicletas perdidas, perdendo tempo, entre aspas, tentando alcançar que uma voasse. Se o foco nunca houvesse funcionado e o avião nunca houvesse voado, nada hoje lembraria os seus nomes. Tinham sido os mesmos homens, suas vidas tinham sido igualmente realizadas e seus dias difíceis. A esposa de Edison o considerou grande quando ele gastou seu último dinheiro em um invento, mas que talvez fracassasse? Se ele não fizesse, imagina o que se perderia. O senhor visionário necessita do apoio da sua mulher e o apreciará quando ela lhe fornece generosamente. Sem ela, ele se sente só. No princípio, será um pouco difícil viver com esse tipo de homem. Provavelmente haverá grandes lutas no começo se uma boa moça normal, que teve por um pai um senhor estável, se case com um desses tipos raros, chegarão a um amargo divórcio por iniciativa dela própria, depois de poucos anos. Se ela não decidir a aprender e apreciá-lo, porque na realidade é verdadeiramente adorável. Eu recebo muitas poucas cartas de mulheres casadas com estes homens inquietos, decididos a reinventar a roda. Porém, recebemos muitas cartas de suas sogras, pedindo para escrevermos para seus genros, para os endireitarmos. Alguns destes homens falam com alegria e entusiasmo. Geralmente desfrutam comentando ideias, planos e sonhos. Se tiveres por marido a um destes, lhe encantará compartilhar as suas mais recentes ideias em busca de teu apoio entusiasmado. Não de tua crítica. Posteriormente analisará mais criticamente, porém, por um momento, esta mesma e revigorante. Se lhe ocorrer 1000 ideias por cada projeto que intente, intentará muitos que jamais concluirá, e concluirá muitos projetos que serão inúteis. E tu o sabias desde o princípio. Recordará isso da próxima vez que lhe recorrer uma nova ideia. Então não destruirás ou destruirás o teu matrimônio. Porém, você não mudará. Ele compartilhará as suas ideias nécias com alguma outra pessoa. Aprenda a desfrutar a aventura. Faz vários anos que um casal recém-casado decidiu fazer uma viagem de bicicleta para a sua lua de mel. Tinham toda a rota traçada e preparada as bicicletas e o equipamento para acampar. Depois de viajar 2 dias, a recém-casada observou que seu marido havia tomado um rumo equivocado. Ela o deteve e tentou mostrar-lhe no mapa que se havia desviado da rota. Ela sempre teve habilidade para ler mapas e sabia exatamente onde se encontrava. Ele não tinha a mesma habilidade e sustentava que ela definitivamente estava equivocada e insistiu que ia em uma direção correta. Mais tarde, nesse mesmo dia, ao dar-se conta de que definitivamente se havia equivocado, pôs a culpa nos sinais do caminho ou em alguma outra razão. Novamente tomou outro caminho que não deveria e ela discutiu com ele. Ele seguia corrigindo a sua rota, porém não estava indo pela rota mais curta. Ela corrigiu seu erro. Essa parte da lua de mel não foi nada melosa. Não havia maneira de fazê-lo mudar de ideia. Ele sabia que estava correto e, se não estava de todo, estava no mais próximo que poderia se esperar naquelas circunstâncias, e ele não queria receber críticas. O que poderia fazer ela? A jovem esposa não estava satisfeita com a maneira como se estava tratando e pensou para si que isto o poderia converter em um patrão para o resto da sua vida. Refletindo sobre o assunto, lhe ocorreu que para ele era muito importante ter a razão e controlar, e realmente não tinha muita importância que o caminho havia tomado. Estavam fazendo esta viagem para estarem juntos, não para chegar a algum lugar determinado. Deus, em sua misericórdia e graça, deu a esta doce jovem esposa um novo coração. Ela decidiu seguir a seu marido por qualquer caminho que ele fosse, sem questionar e nem corrigir. Então começou a desfrutar alegremente o formoso dia e da glória de ser jovem e estar enamorada, enquanto pedalava sua bicicleta por um caminho que a levava em uma direção onde todo matrimônio deve ir, mesmo que não seja conforme esteja escrito no mapa. Essa que ama está casada com um homem 100% visionário. Começou corretamente seu casamento, seguindo onde ele guiasse, independente dela considerar se foi o caminho correto ou não.
foi flexível e está desfrutando a sua aventura. Algum dia, quando seu marido estiver convencido que pode confiar o seu coração, permitirá que ela seja o seu copiloto. Entretanto, ele segue atribuindo a si o reconhecimento por isso. A moral da história é: a sua maneira de pensar determina como você se sentirá, e o que sente influenciará a sua maneira de atuar. Senhor Jesus, tremendo. Vou repetir, amadas. Moral da história é: a sua maneira de pensar determina como você se sentirá, e o que você sente influenciará em sua maneira de atuar. Se estiveres casadas com o senhor visionário, aprenda a desfrutar da aventura, porque se algum dia realmente chegar a inventar algo grandioso, desejará que sejas tu que o acompanhe pela primeira vez em público. Será o seu rosto que ele observará para ver a maravilha de tão grande lucro que se realizou. Você é sua admiradora mais importante. Quando souberes que seu marido realmente precisa de você, você se contentará com quase qualquer coisa. Com o tempo, esta classe de homem se tornará mais prático. Se você é uma esposa jovem, casada com um homem que a sua mãe considera totalmente louco, você poderá estar casada com um tipo de senhor visionário. Agora mesmo, decida no seu coração ser leal e ser flexível, e deixe que o seu sonhador sonhe. Sinta-se confortável e desfrute a aventura. Deve ser muito interessante. O mundo necessita de senhor visionário, porque ele é o que anda à espreita da hipocrisia e da injustiça e que mata os dragões. Ele exige de si mesmo os que os rodeiam princípios mais elevados. Sabe fazer quase tudo e está bem disposto a aconselhar os demais. Com o tempo, desenvolverá habilidades em mais de uma coisa. O senhor visionário pegará o saco de lixo se isso estiver ao seu redor, mas também pode terminar por inventar uma maneira de o lixo sair sozinho, ou se converta em fonte de energia. Quem sabe simplesmente desperdice muito tempo construindo uma carreta para que você mesma jogue fora o lixo. Não lhe incomoda limpar se é o que precisa fazê-lo, porém pode estar tão distraído que decida pintar quando estiver varrendo e logo mude de projeto antes que termine a pintura. Provavelmente se irrite se a sua esposa se queixa com ele por isso. O senhor visionário continuará praticando, praticando, praticando com seu amor se ela lhe der aprovação. Será subjetivo, pensando em sentimentos, estados de ânimos e percepções espirituais. Uma de suas necessidades maiores será que sua esposa pense subjetivamente verdades aprovadas e use o seu sentimento comum, o qual ajudará a que seus pés não se despreguem demasiadamente da terra. Ele pode passar a vida inteira olhando por um telescópio ou um microscópio. Ele espanta que outros não observem nem se interessem no que ele vê ou ele crê que está vendo. Cada assunto insignificante ocupará sua mente por completo, e será necessário que a sua esposa de vez em quando faça menção do quadro mais amplo e os possíveis resultados finais das relações, as finanças, a saúde, se ele seguir enfocado totalmente em seus interesses presentes. A sua querida esposa deve conservar uma mentalidade positiva, sem que nunca arruine o mundo imaginário dele, chegando a ser uma fartura de coisas e ideias que não têm fruto. Deixe que ele mesmo se desmotive das coisas que não são prudentes, porém, não lhe jogue água no fogo. Deixe que ele encontre a sua própria oscilação através dos choques com a dura realidade. Definitivamente, os profetas de Deus no Antigo Testamento devem ter sido tipo visionários. Recordamos de Elias, Jeremias e Ezequiel com todas as suas aflições? O senhor visionário é um iniciador e provocador. É um homem de linha de frente, um inovador, um pioneiro e uma voz para provocar a ação. Ele arranca e mantém em movimento a festa até que chegue o senhor dominante para tomar a liderança. O enfoque do senhor visionário é tão intenso que as coisas facilmente saem fora da proporção. Uma esposa deve ter cuidado ao falar negativamente sobre as pessoas. Um comentário frívolo da parte dela pode pôr fim a uma amizade de toda a vida. Isso é certo com qualquer homem, porém, especialmente com o senhor visionário. Examine o seu coração para descobrir as suas motivações no que diz respeito às pessoas. Qual é a sua intenção a falar? Levantar a ele, dar-lhe gozo ou elevar a si mesma e fazer-lhe pensar que só tu é perfeita? Se menciona outros para fazer que sejam vistos um pouco mal e passar tu por incompreendida, teu marido poderá concluir que os amigos e familiares estão te tratando de maneira injusta e, quem sabe, começará a ficar distraído e desconfiado. Sem saber, pode fazer com que o seu marido rejeite todo o conselho. Se quiseres que o seu marido adquira segurança e cresça até chegar a ser um homem de Deus, então você necessitará
ter uma clara consciência quanto às suas amizades e familiares. Deus disse que a conduta da mulher pode ganhar o seu marido perdido. De igual modo, as palavras ociosas e negativas dela poderão incapacitar a um homem forte e convertê-lo em um iracundo, conflituoso e contencioso. Assim mesmo, vós outras mulheres estejam sujeitas aos vossos maridos, para que também os que não creem na palavra sejam ganhos sem palavra pela conduta das suas esposas, considerando na vossa conduta casta e respeitosa. 1 Pedro 3, versículo 1 e 2. O senhor visionário necessita de uma dama que não se ofenda facilmente. Ela deve ser resistente. Necessita que sua mulher seja cheia de vida e gozo. O senhor visionário não é capaz de ser um consolador nem para si mesmo nem para os outros. A sua mulher terá que aprender a controlar os seus lábios trêmulos, levantar os ombros e conseguir um sorriso. O senhor visionário poderá ser líder, porém, com a sua visão se concentra em um só ponto, sua liderança terá um foco muito limitado. Agora, falaremos do Senhor estável. Deus é estável como uma rocha eterna, protetor, provedor e fiel como um sacerdote, como Jesus Cristo. Ele criou muitos homens com essa imagem. Nós então lhe chamamos de Senhor estável. Ele é concentrado, não dado aos extremos. Ele, Senhor estável, não toma decisões pelo impulso, nem gasta seu último recurso em uma ideia nova. E não trata de dizer para as pessoas o que elas devem fazer. Evita a controvérsia. Não inventa o foco como o senhor visionário, porém ele será quem constrói a fábrica, administra a linha de frente e que produz o avião do centro das atenções. Ele não salta na frente de um avião para tirar a arma de um terrorista, a menos que o senhor dominante lhe anime a fazê-lo. Jamais encabeçará uma revolta contra o governo ou contra uma igreja. Passa por alto silenciosamente a hipocrisia de outros. Pelejará abnegadamente as guerras que inicia o senhor visionário e dirige o senhor dominante. Ele é quem constrói os navios, cultiva a terra e dirige serenamente a sua família. Como regra geral, será fiel até o dia da sua morte à mesma cama que tem dormido durante os últimos 40 ou 50 anos. Mulheres mais velhas, divorciadas, que têm aprendido com seus erros, entendem o valor da paz e a segurança que anela um bom homem estável como este. Porém, tais homens rara vez estão disponíveis, a menos que uma esposa imprudente o tenha abandonado. Este homem se alegra com a mulher da sua juventude. Deleites e tribulações. Ser a esposa de um senhor estável tem suas recompensas e suas dificuldades. Pelo lado bom, essa classe de homens nunca aplicam a pressão desmedida para que a esposa faça milagres. Não espera que seja sua serva. A esposa não passa a vida apagando incêndios emocionais porque ele não cria tensões na família. Rara vez a faz sentir-se pressionada, agitada, empurrada ou obrigada. As esposas dos senhores visionários observam e se assombram de como essa classe de maridos parecem serem tão equilibrados e estáveis. A esposa do senhor dominante não consegue acreditar na quantidade de tempo livre que parece ter a esposa do senhor estável. Se teu pai for um senhor estável, é mais provável que aprecie o tesouro que representa a vida prática, real do marido que pertence a esse tipo. Quando se está casada com um homem que é constante e cauteloso, e a esposa tem algo de romântico e impaciente, pode ser que ela não aprecie o seu valor e não o honre tão facilmente. Quem sabe se sinta inconformada porque ele é lento e cauteloso para assumir autoridade e tomar decisões rápidas. A mulher mandona observa em seu marido a ausência de juízos rápidos e qualifica o seu senhor estável de indeciso. Por suas constância, é o último a mudar, assim que a impressão de ser um seguidor é um fato de que as poucas vezes estão à frente dirigindo as tropas. Nele não há nenhuma pressa emotiva, e sim um lento e constante aceno sem ostentação nem escândalo. Quisera que não tão somente se decidisse que definisse a sua postura na igreja. Parece que simplesmente permite que os demais se aproveitem dele. Em algumas ocasiões, pode ser que tenha vontade de dizer-te o que deves fazer para que tu não tenhas que carregar toda a carga na tomada das decisões. Algumas mulheres interpretam a sábia cautela de seu marido e a sua falta de paixão aberta como falta de espiritualidade. Sua falta de espontaneidade e atrevimento pode parecer indiferença pelas coisas espirituais. Sem dúvida, ele é como águas muito profundas. Sua mesma profundidade faz que o movimento seja quase imperceptível. Sem dúvida, é uma realidade muito forte.
A ele o desconcentrará a sua inconformidade e tentará te servir melhor, com o qual pode diminuir ainda mais o seu respeito por sua masculinidade. A desilusão e a ingratidão podem te esgotar mais que qualquer quantidade de responsabilidades. As provas que ele parece ter ocasionado, na realidade, são suas respostas de insatisfação ante o que vê como deficiência dele. Se não te intentas mudá-lo em algo diferente daquilo que Deus quis que ele fosse, não te causará nenhuma pena. A sua mesma constância o mantém em seu rumo certo e isso torna louca uma mulher controladora. Por isso, muitas mulheres casadas com senhores estáveis caem vítimas de desequilíbrios hormonais, enfermidades físicas ou problemas emocionais. Quando uma mulher está casada com um homem mandão, dominante, os demais se assombram de que esteja disposta a servi-lo sem queixas. Sendo assim, ela passa por uma maravilhosa mulher de grande paciência e sacrifício. A mulher que está casada com um impulsivo seu visionário que sujeita a família a pressões desperta assombro em todos. Como é possível que ela tolere suas ideias estranhas com tanta paz e gozo? Ela se passa por uma verdadeira santa, quem sabe até por Marte. Porém, se ela está casada com um homem maravilhoso, amável, serviçal e mostra um pouquinho de egoísmo, é provável que no final passe por uma megera. Ele te ajuda, te adora, te protege e se encarrega de prover tudo que necessitas e ainda assim não está satisfeita? Você deveria ter vergonha. O que lava os pés? Ontem, usei uma mangueira para lavar o interior do sanitário de fora do local de reuniões. Para vocês que são da cidade, um sanitário de fora é um pequeno galpão construído sobre um poço na terra, com um piso de madeira e um assento com um buraco. Antes dos dias da água encanada, assim era o banheiro. Estes geralmente ficavam com 20 metros da casa. Como se tem imaginado as latrinas fétidas, enquanto jogava água sobre as paredes para lavá-lo, desejando que Carlos estivesse ali. Se há um trabalho sujo e desgastante, um trabalho que a maioria das pessoas trata de correr, um trabalho que não traz nenhum reconhecimento, podemos estar seguros de que Carlos estará ali, silenciosamente assumindo a responsabilidade. Nosso amigo Carlos é um lavador de pés. A sua máxima fortaleza se vê no que ele faz pelos outros. Quando leio o relato de Jesus limpando o esterco de animais nos pés dos discípulos, ou mandando as crianças para que venham a ele, ou alimentando os 5.000, penso em Carlos. Todos os discípulos queriam aparecer, serem vistos, receberem reconhecimentos. Porém, Carlos passaria a maior parte do seu tempo com eles, ensinando a serem servos silenciosos. Essa é a obra de um Senhor estável. Jesus era um lavador de pés. Nos tempos de Cristo, lavar os pés dos visitantes era um trabalho repugnante que era realizado por um servo da mais baixa categoria. Sem demora, Jesus lhe lavou os pés como testemunha do que ele valoriza. Pois se sendo eu Senhor e Mestre tenho lavado vossos pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. João 13, versículo 14. Com certeza estava lhe ensinando. Se vocês quiserem ser meus discípulos, é preciso que se preparem para passar a vida limpando o que os outros sujam, fixando o lavatório de uma senhora e percorrendo distâncias mais longas para pegar alguém lá e levar ao local da reunião. Muitas mulheres pensam em seus pastores como um poderoso homem de Deus, o diretor de canto como um homem cheio do Espírito. Sem dúvida, suspeito que seja um homem do tipo Senhor estável, que será chamando o maior no reino dos céus. O Senhor estável, um homem silencioso, um homem que não toma as rédeas, não é um homem de escasso valor. Porque Jesus levou as tarefas comuns que, em tantos casos, são realizadas pelo Senhor estável. Ele, Senhor estável, pode ser um poderoso homem de Deus. A sua força se exerce ao assumir silenciosamente a responsabilidade que outros sonham em não fazer. Se nós, como esposas, tão somente pudéssemos aprender a honrar ao homem que Deus tem nos dado, teríamos a bênção de observar o poderoso que pode chegar a ser como um homem de Deus. Um matrimônio glorioso pode estar tão perto como uma palavra de aprecio. Pede a Deus sabedoria para honrar e apreciar o teu Senhor estável. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, versículo 28. E houve também entre eles contenda sobre quem deles parecia ser o maior. E ele disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem serve?
Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Lucas 22, versículo 24 ao 27. Conheça o seu marido. As esposas, obviamente, são carne e sangue, por serem mulheres jovens, não chegam ao matrimônio com todas as destrezas necessárias para conseguir que comecem bem e muito menos perfeito. Quando chegar a conhecer seus maridos, tal como Deus os criou, deixarão de tentar mudá-los para ser aquilo que pensam que podem ser. A chave é conhecer o seu marido. Se for um senhor estável, necessitará aprender a ser agradecida e honrá-lo de forma como ele foi criado à imagem de Deus. A palavra de Deus diz em Hebreus 13:8: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O homem estável traz paz e segurança para a alma de uma mulher. A ternura do seu marido não é uma debilidade, é sua força. A vacilação de seu marido não é indecisão, é cautela sábia. A falta de profunda conversação espiritual de seu marido não é por falta de interesse, é simplesmente o tampão que contém uma montanha de intensas emoções. Se alguma vez chega a falar a respeito do que está sentindo, o mais provável é que os seus olhos se encham de lágrimas. Se isso descreve o seu marido, necessitas que aprendas a ficar quieta e a escutar. Logo, espere que Deus mova o seu marido no tempo dele. Peça a Deus sabedoria e paciência. Procure sempre ter um espírito agradável. Consulte a palavra pudor na Bíblia e aprenda o que significa. Ora por sabedoria para seu marido. Deixe de esperar que atue por ti, orando com família, adiantando-se testificar ou tomando a postura. Deixe de tentar provocá-lo a ira contra os meninos com o fim de conseguir que eles sinta e entendam o mal que eles tratam a ti. Não tome uma postura de firmeza na igreja. Permita que ele seja como Deus o desenhou, uma presença calada, agradável, pensativa e considerada para ti. O seu dominante e visionário o compreendem e o apreciam, e eles também se apoiam nessa classe de homens para encontrar estabilidade. Aprenda a buscar o conselho de seu marido a respeito do que deve fazer e logo lhe dê tempo para responder, ainda que levem dias ou semanas. Mostre respeito perguntando-lhe que área ele deseja que você tome algumas decisões. Muitos desses homens amáveis preferem que suas esposas mostrem algo de iniciativa. Um senhor dominante te diz o que deve fazer e como servi-lo. O visionário quer que você atue no que ele está fazendo. Já o senhor estável gosta que sua mulher caminhe do seu lado ao mesmo tempo que ele cresça no seu próprio direito ante Deus e ante ele mesmo. Se você está casada com um senhor estável, deve familiarizar-se em Provérbios 31, para que saiba como ser uma ajuda idônea e ativa para o seu marido. Seu marido desfrutará e compartilhará os seus êxitos nos negócios. Ele sentirá orgulho de seus ganhos e desejará que te uses as habilidades e impulsos naturais. Os seus ganhos serão honra para ele, porém a fraqueza preguiçosa o desanimará em grande maneira. O tempo que desperdiças e o dinheiro que gastas imprudentemente pesará fortemente sobre ele, roubando-lhe o orgulho e o deleite que encontra em ti. Ele necessita de uma mulher engenhosa, trabalhadora com dignidade e honra. Para o senhor estável, é importante que sua esposa seja autossuficiente nos afazeres diários. Deves aprender a pagar as contas, sacar dinheiro e atender visitas de maneira tão competente que lhe traga satisfação. Os seus passatempos devem ser criativos e úteis, envolvendo os filhos para que todos estejam ocupados e produzindo cada dia. O seu lar deve estar limpo e ornado para que seus amigos e contatos de trabalho estejam impressionados e cômodos. As suas habilidades e ganhos são as cartas de recomendações do seu marido. Se forem sábias e competente, então ele há de ser ainda mais e pensará o observador. No final do dia, o senhor escravo desfrutará comparando o que ele tem ganhado com o que você tem ganhado e se deleitará com o valor de ter uma companheira digna da mesma graça e vida. Esses homens podem ser alguns dos mais importantes da igreja, porque sua firmeza é segura e sua lealdade é forte. Tomam decisões sábias, bem meditadas. Rara vez ele é precipitado ou imprudente, ainda que para seu crédito. Às vezes tolera necessidades ou erros sem reclamar. Seus filhos crescem com grande respeito por seu pai suave. Se a mãe fala negativamente contra o pai, os filhos adultos se ofendem profundamente ao ponto de chegar a menosprezá-la. Tipicamente, o senhor estável não chega a ser amplamente conhecido como o senhor dominante ou visionário. Eles não são faladores, não são nem irritantes nem precisamente magníficos. Se é que chegam a atrair a atenção do público, se deve a algum ganho enorme ou porque são confiáveis por suas muitas visíveis características de honestidade e firmeza. Tanto os homens como as mulheres invejam e buscam por um senhor dominante.
O senhor visionário sabe atrair e motivar as pessoas, porém o senhor estável, ele passa por alto. Rara vez ele é promotor de alguma coisa. É necessário, porém, não suficientemente vistoso para capturar a atenção. Nunca presume a respeito de si mesmo e tipicamente não promove convincentemente a sua pessoa nem suas habilidades. Ele espera que outros sinalizem seu valor e peça ajuda. A você te cabe a tarefa de promovê-lo, falando bem dele até que todos reconheçam e se conscientizem de que ele é o profissional capacitado que eles estão procurando. A vasta maioria de minhas cartas vem de mulheres que criticam seus maridos tranquilos, calados, lentos, não pretensiosos, não exigentes, trabalhadores por seus hábitos carnais. Essas mulheres se esqueceram de terem suas próprias vidas, e assim o tempo passa com elas tentando remodelar os seus maridos para fazerem deles tipos dominantes, porque elas admiram a liderança e a autoridade e as influências. Nem imaginam as pressões que sofrem as mulheres que estão casadas com homens dominantes, que geralmente são mandões. A maior parte deste livro foi escrito para ajudar as esposas jovens a honrar, obedecer e a apreciar o senhor estável, assim como ele é. Se as esposas os desonram e tomam as rédeas, o mais provável é que eles permaneçam com elas e não se divorciem. Porém, essa desonra fará que ele afaste de segurança para aproveitar suas habilidades de negócios. Ele chegará a conformar-se com a mediocridade, porque não representa nenhum risco. E estará consciente de que tem arado o sol, que não tem ajuda. Desfrutará o companheirismo com outros e se sentirá mais cômodo praticando insignificâncias com quem seja. Dos três tipos, ele será o mais apreciado por todos. O senhor estável sempre terá demanda. Todo mundo precisa dele para reparar um carro, construir uma casa, fixa seu computador, encontra o problema sem telefone, cura de câncer e muito mais. Diante de tudo isso, começa a perguntar se alguma vez o terás só para ti. A resposta é simplesmente não. Ele pertence às pessoas. Quando for necessário, tome um tempo especial a sós. Tire férias e deixe o telefone e celular em casa. O senhor estável é excelente com quem sofre enfermos e moribundos. Encanta-lhe consolar e parece saber exatamente o que as pessoas necessitam em tempos de grande pesar. A sua presença calada e paciente traz paz. Para o senhor dominante, isso é um milagre. Se um senhor estável se visse ocupando o posto de um senhor dominante, estaria estressado e finalmente fracassaria. Ele não foi feito para guiar. Ele foi feito para apoiar. Ele não se concentra na perspectiva eterna, porém tampouco está olhando por um microscópio. Estima que ambas as perspectivas sejam importantes. A sua visão é a de um homem que vê a vida tal como ela é. Pode dirigir sua visão para o céu e estar consciente de que há muito mais do que esse alcançar. E se pergunta acerca disso. Ou pode contemplar um poço de água suja e apreciar o fato de que ali existe todo um mundo de qual ele não sabe nada. Em quase todos os aspectos da vida, faz às vezes de ponte entre os dois tipos de homens. Ele é uma expressão muito necessária da imagem de Deus. Agora falaremos sobre o perfil de uma esposa ruim. A esposa do senhor dominante pode arruinar o seu matrimônio por não honrar, não obedecer e não reverenciar a autoridade do governo do seu marido. B. A esposa do senhor visionário pode arruinar seu matrimônio por não seguir, crer e praticar com entusiasmo os sonhos e visões do seu marido. C. A esposa do senhor estável pode arruinar o seu matrimônio por não atender e agradecer as qualidades agradáveis do seu marido. O perfil da esposa cheia de êxito. A esposa do senhor dominante pode sarar seu matrimônio e converter-se a seu adorável, a rainha do seu lar, honrando e obedecendo cada palavra, razoável ou não, do seu marido. Vestirá, atuará e falará para honrá-lo aonde quer que ele vá. B. A esposa do senhor visionário pode sarar o seu matrimônio se deixar de lado seus próprios sonhos e aspirações para abraçar o seu papel de ajuda idônea para seu marido, crendo nele e estando disposto a segui-lo com alegre participação no caminho que ele tem seguido. Letra C. A esposa do senhor estável pode sarar o seu matrimônio reconhecendo alegremente que grande amigo e amante e companheiro lhe tem sido dado e expressando essa gratidão de forma verbal com as suas atitudes. Quando ela deixar de tentar mudá-lo, ele crescerá ao ver a produtividade dela. E ela poderá assumir gostosamente as tarefas que ocuparão o seu tempo e darão ao seu esposo gozo e satisfação. Aqui finalizamos, amadas, o capítulo 8.
Que o Senhor nos ajude a nós nos posicionarmos de forma correta, em nome de Jesus.